Isso, então vamos para os princípios fundamentais. Aí essa que eu queria que vocês prestassem bem atenção. É claro que existem vários princípios fundamentais, vários princípios de interpretação. Como o nosso estudo é só 3 dias, eu não ia conseguir trazer todos eles. Porque isso, irmão, interpretação bíblica, ela é uma matéria de quase 1 ano na teologia, para você ter uma ideia. Então, em 3 dias, mas aqui nós vamos apresentar o básico para você começar. É para você, assim, dar aquele pontapé inicial. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você for ler, quando você for fazer os 4 princípios da interpretação? Primeiro, conheça a sua Bíblia. Antes de eu entrar ali, conheça a sua Bíblia. Então, lembra que eu pedi para vocês trazerem 2 ou 3 Bíblias? Quando você estiver fazendo o seu estudo, não se prenda só a uma Bíblia. Né? Procure uma Bíblia de outra tradução, né? Uma Bíblia diferente para você fazer uma comparação. Qual é o primeiro princípio fundamental de uma interpretação? A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então, o que acontece? A Bíblia, ela é base para ela mesma. Quando nós vamos interpretar um texto, se você não entender, você pode procurar um outro texto bíblico para te dar uma certeza. A Bíblia, ela é suficiente. Por mais que você encontre alguns temas que são, vamos dizer assim, contraditórios, parece que no versículo a Bíblia estava falando de um jeito, e no outro versículo a Bíblia está falando de um jeito, aí você procura o contexto cultural, histórico, que tudo se explica. Então, a Bíblia, ela é suficiente para ela mesma. Então, quando você estiver fazendo uma interpretação, busque dentro da palavra, mesmo dentro da Escritura, por isso que é importante a gente sempre estar lendo. Porque você vai buscar dentro da própria Bíblia respaldo para aquilo que você está interpretando. Para você não vir com uma revelação nova que só você achou. Entendeu? Só você achou aquele descobrimento, sendo que o restante da Bíblia não fala sobre aquilo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você está ali estudando sobre o que nós falamos ontem, sobre o Provérbios 31, sobre aquela mulher e tudo, sobre o apoio do homem. Como é que eu garanto que o homem tem que dar esse suporte? Será que tem outro versículo na Bíblia que me garante que esse homem tem que ser o suporte? Aí se eu for lá para o Novo Testamento, lá na carta de Efésios, o que Paulo vai falar? Que o esposo tem que fazer o quê? Ele tem que dar vida pela sua esposa, como Cristo fez pela igreja. Então, esse amor que ele está falando é daquela mulher olhar para o homem e falar assim, esse homem daria vida por mim. É o homem que dá suporte. Esse homem que dá vida por essa mulher, ele não consegue fazer com que essa mulher se torne a mulher do Provérbios 31? Ele consegue fazer. Então, o que é isso? Interligar. A própria Bíblia vai confirmar ela mesma. Então, quando você, principalmente, se você for ler um texto do Antigo Testamento, como é que eu sei que aquele texto do Antigo Testamento serve para mim? É quando ele aponta para Cristo, quando ele mostra Cristo em alguma característica e quando ele é citado no Novo Testamento. Aí eu sei que aquele texto pode ser usado para mim. Então, o maior livro de que você pode ocorrer de pesquisa é a própria Bíblia. Antes de você ir para dicionário bíblico, concordância, comentários bíblicos, procure na Bíblia respostas. Hoje você tem internet, hoje vocês têm os aplicativos. Se Deus permitir, a Casa de Zadok vai ter o seu aplicativo que você põe ali o assunto, ele te dá todos os versículos que englobam naquilo ali. Outro fundamento, o sentido literal. O que é o sentido literal? O que está escrito, está escrito. Às vezes, irmão, nós temos o problema de espiritualizar coisas que a Bíblia não está espiritualizando. Um dos maiores exemplos disso é o livro de Cantares. O livro de Cantares, ele tem um versículo que, deixa eu procurar ele aqui, que fala sobre eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Vou pedir para a gente ler. Eu só ver Cânticos 2, versículo 1.
Então, quando nós pegamos esse versículo aí, a gente espiritualiza ele no sentido de quê? Que a gente começa a chamar a Jesus, né, como a rosa de Saron. A gente chama Jesus de rosa de Saron. Mas quando você vai interpretar o princípio da interpretação que nós vamos ver logo, você está vendo que essa fala aí, quem está falando é a esposa. É ela que está falando que ela é a rosa de Saron e o lírio dos vales. E por que ela está se chamando de rosa de Saron? Aí é que eu falo para você sobre a importância do contexto cultural. A rosa de Saron era a rosa mais bela do jardim por causa do tamanho dela e do perfume. Então, o que ela estava dizendo? Que ela era tão formosa que de longe o amado dela via a formosura que ela. Quando fala dos lírios, o lírio, ele é uma das plantas assim mais lindas de você ver, a plantação de lírio, não é? Então, o lírio, quando ele está no vale, ele é o lírio mais bonito que tem. Então, é isso que ela está falando. Eu sou a mais perfumada, a mais bonita, né, e a mais arrumada para o meu amado. Então, é a esposa que está falando, é a mulher. Aí, o que a gente faz? A gente pega esse versículo e fala que Jesus é a nossa rosa de Saron. Como se isso fosse um texto bíblico. E não é. Então, o que acontece? Você está espiritualizando algo que ela está falando no literal, no sentido de quê? Ela está fazendo uma comparação dela, ela está falando dela. Então, você não pode pegar aquilo que é literal, que a Bíblia está dizendo que é mesa, tem coisa que é mesa mesmo. Aí a gente começa a ver mesa, começa a ver anjo. Não, o que a Bíblia está dizendo que é literal. Então, quando você for fazer uma interpretação bíblica, entenda que se a Bíblia está dizendo que algo é preto, é porque ele é preto. Só se você vê ele no texto poético, talvez aí sim, por exemplo, quando fala, assim como a corça anseia por águas, eu anseio. Então ele está fazendo uma... Não é que ele é uma corça, ele está fazendo uma comparação. Assim como ele, então é uma comparação. Agora, quando Jesus fala, quando existem textos literais que você não pode espiritualizar. Você não pode espiritualizar, sendo que ele é um texto narrativo. Está se contando algo ali e a gente começa a espiritualizar coisa que não é espiritual. Não é do lado espiritual, como é o caso do livro de Cantares. Isso que é bom ver o texto completo. Jesus é o centro. Toda interpretação bíblica que você fizer, que não leva você mais perto de Jesus, você joga ela fora. Fez a interpretação, você aplica com eu sou muito bom, sou máximo, não prestou essa interpretação. Não tem como, irmão, você pegar qualquer versículo da Bíblia, interpretar ele, trazer ele para os dias de hoje, se você não apontar ele para Jesus de algum modo. Você vai ver Jesus porque Jesus ele é o tema central da Bíblia. Ele é o tema central. Então, não tem como você estudar a Bíblia sem o tema central. É a mesma coisa de eu te dar um livro, você lê o livro todinho e não saber quem é o personagem principal. Então, que livro foi que você leu? Você leu que livro se você não soube identificar quem era o personagem principal? Então, Cristo, ele está desde Gênesis, ele está até Apocalipse. Então, toda interpretação que nós fizermos, ele vai nos aproximar de Cristo. Ele vai trazer uma vida mais com Deus, ele vai te trazer um relacionamento, ele vai te trazer constrangimento, ele vai te deixar com vergonha de alguma coisa, mas que você vai se aproximar de Cristo, vai ver a misericórdia dele, o amor dele, porque esse é o tema central. Se você tira da palavra para a sua vida, você vai ver Cristo em qualquer versículo que você lê. E outro fundamento, o contexto. Qual é o problema das interpretações? Você querer interpretar o versículo sozinho. Se você não entender o que é o contexto, por quê? Quando as escrituras elas foram escritas, como eu falei ontem, elas não foram divididas capítulos e tudo. Então, tem histórias que ela está no capítulo 12, um exemplo, que ela começou lá no capítulo 10. Para você entender, você tem que ler todo o contexto. Então, qual é a dica que eu te dou? Quando você estiver lendo um versículo, que você só lê o versículo, para você entender, leia o capítulo inteiro. Se você está estudando o capítulo inteiro, leia um capítulo antes e um capítulo depois. Mas se você estiver lendo um personagem, por exemplo, eu vou estudar sobre Davi.
Você vai começar lá do início da história de Davi e você vai ter que estudar os livros que falam sobre Davi e quem eram os seus escritores que estão falando sobre Davi. Então, pode parecer que é cansativo, mas é assim, irmão, que nós estudamos a palavra. Porque se você pegar um versículo solto aqui, parece que o versículo está voando, e você pegou um versículo assim, entendeu? Eu quero que ele signifique isso. E muitas das vezes não vai significar. Nós fizemos aí na casa de Zadok uma lista de versículos que as pessoas interpretam errado. Por quê? Porque ele lê só aquele versículo, ele acha que significa aquilo ali, que é daquele jeito, ele quer que seja daquele jeito, e aí pronto, acabou. E não é, irmão, ele está dentro de um contexto. E o contexto é que vai revelar o que ele é. Por isso que tem muita gente que é tudo isso, né? Ó, eu vou tirar uma palavra, aí eu abro aqui, ou veja que o versículo. Gente, eu virei um negócio. Ó, você pode pela vida dos seus animais, mas você pode ver isso, são cruéis. Eu não lembro o texto todo. Então, é claro que nós estamos falando de um estudo que você tenha tempo para se sentar e fazer o pacote completo, né? Então, quando eu digo assim que o contexto, irmão, é o mais importante, porque quando você lê toda a história, é que nem aquela conversa, né? Fulano não ouviu a história toda. Você tem que ouvir a história toda para você entender. Então, quando nós lemos a história toda, é claro que existem coisas que elas não ficam assim muito explícitas para você entender o porquê que aquilo está acontecendo. E aí é por isso que você precisa pesquisar qual é o contexto histórico daquele livro, cultural, o que estava acontecendo naquela época. Por exemplo, se você vai ler uma história que está no livro de Mateus, a carta do Evangelho de Mateus, ele foi escrito para quem? Ele foi endereçado, porque todo livro, irmão, ele foi endereçado para alguém. Ele foi endereçado para quem é o livro de Mateus? Aí você começa a ler, existem ali expressões, se tiver um nome de alguém. Todo livro que é endereçado para judeu, por exemplo, o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, eles pontificam muito nome. Eles botam nome, fulano, que o pai era o fulano, que o fulano... Por quê? Porque o nome do judeu diz muito sobre ele. Então, todas as vezes que você estiver estudando a Bíblia, que aparecer um nome, pesquise o significado desse nome. Então, por exemplo, lá, João. O João significa Jesus. O que significa? Porque Jesus era chamado de Cristo, era chamado de Messias. O que é Cristo? Porque Cristo não faz parte do nome dele. O nome dele só era Jesus. O que é Cristo? Cristo era o quê? Salvador. Era a atuação dele nas nossas vidas. Messias significa o quê? O enviado. O enviado por Deus. Então ele se apresenta para nós como Cristo. É por isso que ele fala assim, olha, quando vocês estiverem reunidos, que alguém falar assim, olha, o Cristo, ele não falou assim que o Jesus vai estar no deserto, não. Ele falou, o Cristo está lá no deserto, vamos lá. Ele fala, não vão. Porque Cristo é aquele que salva. Então, quando fala assim, olha, vem alguém para nos salvar, está lá no deserto. Jesus fala, não vão, por quê? Porque Cristo já veio, sou eu. O Salvador já veio, sou eu. Então, se você não souber o significado do nome, tem versículos que se perdem. E às vezes na nossa preguiça, fala, nossa, vai lá ler 1 Crônicas. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou não sei o quê. Não, cada nome daquele não é em vão. Tem um significado. Então, por exemplo, você está lendo um versículo, tem medida. 20 estados, 5 estados. Aquela informação ali, ela não está à toa ali. Se está te dando essa informação, por que está me dando a informação da distância? Por que está me dando a informação que era sábado? Por exemplo, João capítulo 5 fala que Jesus vai curar o paralítico de Betesda. E eles vão reclamar por quê? Porque era sábado. Se eu só ler o texto, fala assim, tá, e o que tem que era sábado? E aí? Aí que vem o conhecimento histórico. O conhecimento histórico que a gente sabia que na lei, o sábado tinha que ser guardado. Ou seja, você não podia fazer nada dia de sábado. Você não podia trabalhar. Você não podia andar mais, irmão, do que 800 metros. Tira aí onde é que é 800 metros. É daqui a mais no monte? Então, nós não podíamos, eu, no caso, não podia fazer mais do que ir daqui no monte.
Então, se eu tivesse que resolver algo muito importante no Valparaíso, eu não podia ir. Então, o sábado não se podia fazer oração, a não ser no templo. Não se podia curar no sábado, porque a cura era considerado um trabalho. Então, como você não podia trabalhar, era por isso que não se podia curar. Então, teve curas que Jesus fez no sábado, que ele foi criticado por isso. Olha, hoje é sábado, hoje não é dia de curar, não. Se você não souber dessa informação, esse texto não vai fazer sentido para você. Como é que você vai ler e vai falar assim, nossa, reclamaram só porque é sábado? Tá, e o que tem? Qual é o problema de ter sido no sábado? Se você não tiver essa informação, você vai achar que aquilo ali foi um milagre qualquer, e não é. Para Jesus romper, irmão, essa tradição por amor a alguém, é porque ele era um homem de misericórdia. Porque Jesus poderia chegar para aquele homem e falar bem assim, vou esperar das 6 horas da tarde, porque já é considerado domingo, eu venho e te curo. Jesus não podia fazer isso? Podia, ele esperar só umas horas. Ó, você fica aí, entendeu? Fica aí, Babo, fica aí. Não mexe, que eu vou voltar domingo, entendeu? Mas você tem que ficar aí, porque hoje eu não posso curar. Quantas curas Jesus fez no sábado? Foram muitas. A cura da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, por que a Bíblia fala que ela está se arrastando? Por que ela teve tanto medo? Se você não saber o contexto histórico e saber que aquele problema que ela tinha era diante da lei, ela era imunda. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia tocar nas pessoas. Então, se ela, por suma consciência, ela chegasse no meio da multidão e falava, olha, eu estou impura, e toquei em Jesus, que é um homem, aquela multidão podia apedrejar ela. Então, se eu não tiver essas informações, o texto fica muito raso. E você não entende o porquê que ele está escrito aqui. É por isso, irmão, que a profundidade da Bíblia, ela muitas das vezes passa raso por mim e por você, porque você não entende os detalhes. Às vezes a gente fica com preguiça. Então, quando você estiver lendo, seja curioso. Jesus, por que essa mulher estava se arrastando? Por que ela estava com medo? Ela tinha acabado de ser curada. Por que ela estava com medo de falar? Então, comece a questionar, não o texto. Comece a perguntar para o texto, o que você quer falar para mim? Vai pesquisando, o Espírito Santo vai te envolvendo, irmão, e você vai vendo coisas na Bíblia. É por isso que a gente não pode se cansar. Porque você imagina, eu tenho 36 anos. Quantas vezes você acha que eu já li essa Bíblia? Era para ela não ser interessante mais, porque que vantagem. É a mesma coisa de você assistir o mesmo filme 15 vezes. Você já sabe até as falas de cor. Mas se ele não tiver uma novidade para você, vai se tornar um livro comum. E ali ele nunca vai ser um texto comum, se você tiver o Espírito Santo e querer aprofundar. Você imagine as Escrituras, irmão, como um rio. É na medida que você entra. Se você quiser botar só o pé vai ser molhado. Mas se você quiser andar um pouco mais, o joelho vai ser molhado. Se você quiser andar um pouco mais, a água só vai subindo, até o ponto da água tomar todo o controle de você. Mas quem é o dono dos passos é você. Deus, ele vai se revelar a você na medida que você o busca. Se você quer só o pé molhado, ele vai te revelar só até aí. Então, as palavras são difíceis? São. Procure uma tradução mais fácil. Tente entender o porquê que aquele texto está ali. Tem uma explicação. Então, procure o contexto histórico, procure o contexto cultural, até para você entender algumas situações. Eu vou começar a ler aqui passos práticos. Esse eu quero que você anote. Eu pulei alguma coisa aqui. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro passo, oração. Não comece a leitura bíblica sem orar. Nunca. Eu não tenho nada para fazer, deixa eu... Não, ore. Por quê? O que eu vou fazer nessa oração? Você vai pedir a Deus misericórdia, perdão dos seus pecados. Vai pedir para que a palavra que você leia entre no seu coração, que você entenda a mensagem que Deus quer passar para você através daquele texto. Então, vai estudar a Bíblia, vai fazer devoção. Antes de começar, faça uma oração, peça para o Espírito Santo te ajudar, guiar os seus olhos, o seu coração, o seu entendimento. E peça direção. Passo 2, leia várias vezes.
Leia o versículo que você escolheu, leia várias vezes. Talvez você procura fazer um cronograma bíblico. Eu vou ler o livro de Mateus. Leu, aí você quer bater uma meta, né? Eu quero ler o livro de Mateus em 2 dias. Aí você leu o capítulo 1, tu não entendeu nada, mas por causa da meta, tu quer ler o 2. Não faça isso. É melhor você ler um versículo e você entender do que você ler o capítulo todo e você não entender nada. Então, leia com calma, leia com a pontuação, com a vírgula separa, se tiver um ponto separa, se tiver interrogação você faz uma... Não leia com pressa que parece que está indo correndo, não. Leia várias vezes. Depois que você fizer a leitura, você vai deixar a Bíblia interpretar por ela mesma. Então, o que é isso? Você lê um versículo, leia todo o capítulo para você poder entender. Depois, analise o contexto. O que é o contexto que eu te falei? Todo o capítulo. Vamos fazer uma ideia aqui? Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 129, versículo 6. Salmos 129. Salmos 129, versículo 6. Eu vou ler aqui na minha tradução, e aí você que está com 2 Bíblias, 3 Bíblias, abre o mesmo versículo nas outras Bíblias. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia que os irmãos já conhecem, ela tem todas as traduções, então eu vou abrir nela. Que aí fica mais fácil. Salmos 129, o versículo 6. Eu vou ler aqui. Nossa, que Bíblia, essa aqui é pesada. Vou ler aqui ela na tradução da Almeida Revista Atualizada, que é a Bíblia que a maioria das pessoas tem. Diz assim: sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer. Então vamos ver. Estou estudando esse versículo aqui. Algum de vocês tem a tradução diferente? Pode ler. Então tá. Seja como um capim capim, terra, erva. 129, versículo 6. Isso. Aí tá. Pode ler, pastor. Todos eles sejam como a erva. Tá. Aí a minha pergunta é: todos quem? A Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de quem aí? Porque todos, né, irmão? Todos quem? Aí, é claro que os Salmos, dentro do texto que nós lemos ontem, né? Ele é um texto poético, então isso aqui é uma poesia, né? Então ele é um texto de comparação. Ele está comparando algo, mas ele está falando de alguém. Todos quem? Vamos descobrir de quem é que ele está falando? Nós vamos para o contexto. O que é o contexto? O texto inteiro. Então nós vamos ver, nós estamos no versículo 6, então nós vamos ver do 1 ao 6. Nós vamos ler os versículos para a gente descobrir de quem é que o salmista está falando. Esse todos é quem? Quem são essas pessoas que ele está falando que é como o capim que sobe no telhado e se seca, ou como a erva que é da sua tração? Ele está falando de alguém. Ele está falando de quem? Aí começa assim, o Salmo 129. Muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Agora Israel pode dizer: muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Ainda assim, eles não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, fizeram longos os seus sulcos.
O Senhor é justo, cortou em pedaços as cordas dos perversos. Sejam todos eles confundidos e virados para trás, aqueles que odeiam Sião. Sejam como a grama sobre o telhado, que se seca antes de crescer. De quem é que o salmista está falando? Dos ímpios, dos inimigos dele. Então você só vai saber de quem está sendo falado se você ler todo o contexto. Então vamos lá, esse versículo aqui ele é uma comparação, um texto figurativo. Mas o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer que sejam como a grama sobre os telhados? O que é isso? Alguém já viu grama no telhado? Erva no telhado? Alguém já viu, por exemplo, no telhado da igreja tem uma erva lá dentro, uma grama? Não se planta grama em telhado. O que o salmista quer dizer? Quando você pega o contexto histórico, você vai entender o quê? Que naquela época, as casas, os telhados eram feitos de barro. Então, na hora que você ia pegar o barro para fazer o telhado, sempre às vezes ia uma semente misturada no barro. Então, com a chuva e com o sol, o que acontece com essa semente no barro? Ela vai crescer, vai virar uma plantinha. Mesmo em cima do telhado, ela vai virar uma plantinha. Só que essa planta, ela não tem raiz. Então, o que vai acontecer com ela no sol? Ela vai se secar e vai morrer, ela não vai se sustentar. Então, é isso que ele está falando. Que os ímpios, por mais que eles cresçam, eles não têm uma raiz de sustentação, então eles morrem. Então, como é que eu aplico isso para o meu dia de hoje? Como é que eu posso entender essa palavra para o dia de hoje? Eu posso entender que aqueles que não servem a Deus, eles podem ter até um crescimento aparente. Porque uma grama no telhado, ela chama atenção. Só que ela não tem sustentação. E por não ter sustentação, por não ter uma raiz firme, por mais que esteja num lugar elevado, uma hora isso não vai dar certo. Então o que eu preciso entender? Que eu não posso estar num lugar elevado sem uma raiz. Porque se eu estiver num lugar elevado sem uma raiz, no primeiro sol que vem, vai embora. Isso é estudar a Bíblia, irmão. Isso é examinar. Se você não entender contexto histórico, se você não ler o capítulo inteiro, você não sabe de que o salmista está falando, você não sabe para quem ele está falando, o porquê que ele está falando e o que significa aquilo ali. Então, toda informação, às vezes a informação, ela não está explícita ali. Ela não vai estar. Um exemplo, por exemplo, é a história da mulher samaritana. Vamos abrir a Bíblia nela? João capítulo 4. Isso aqui é só para vocês entenderem o porquê que é importante você ler o contexto, você saber contexto histórico e cultural para você entender João capítulo 4. Eu vou ler aqui com vocês só que eu não vou falar da história inteira, porque não vai dar tempo. João capítulo 4. Deixa eu ver um versículo aqui. Quero ler a partir do versículo 25. Peraí. Aqui, é a partir do versículo 8. João 4, a partir do versículo 8. Diz assim, vou ler a partir do versículo 7. Diz assim, Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse Jesus, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Então, para a história da mulher samaritana, a mulher que Jesus encontrou com ela no poço, ao meio-dia, aquela mulher, né, que já teve 5 maridos, e o outro que estava na casa, nós sabemos bem o contexto. Mas existem
versículos que tem informações que não vai estar explícito nem se você ler o capítulo inteiro. Por exemplo, se você ler João capítulo 4 inteiro, se você ler João capítulo 3 e o João capítulo 5, que é o contexto completo, você não vai entender o porquê que os judeus não se davam com os samaritanos, porque aqui não está explicando por que um não dava com o outro. E também não explica o porquê que essa mulher estava fazendo meio-dia num trabalho que ela poderia ir mais cedo. Meio-dia, irmão, não era o horário de você pegar do poço. Essas informações você só vai entender se você pesquisar o contexto histórico da época. Aí você vai entender que os judeus não se dão com os samaritanos, porque isso era de uma época ainda desde quando o povo voltou do exílio. Sabe aquele tempo neutro da Bíblia, que é quando termina o livro de Malaquias, começa o livro de Mateus? Aquele espaço ali nós temos 400 anos. Quando termina Malaquias, para vir Mateus, nós temos aí 400 anos. Esses 400 anos é chamado de período intertestamentário. É um período de um testamento, né, que é passado do velho para o outro. Esse período de 400 anos, Deus não falou com ninguém. Ele não usou profeta, ele ficou 400 anos até vir João Batista. Só que durante esses 400 anos, muita coisa aconteceu em Israel. Entre as coisas que aconteceu, quando o povo voltou do exílio, era 2 reinos, né? O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte era o reino que tinha as 10 tribos. O reino do sul eram as 2 tribos. O reino do norte, o povo da Síria entrou lá, acabou com tudo. O reino do sul foi do exílio para a Babilônia e voltou. Quando eles voltaram, o que tinha sobrado dos exilados do norte estava na Samaria, que era chamado os samaritanos. Só que eles fizeram o quê? Eles se casaram, fizeram aquela mistura, casou com quem tinha para casar, deram os filhos dele em casamento com gente que não era para casar. Isso está lá no livro de Esdras, para você entender que o negócio está lá atrás. Lá no livro de Esdras está falando exatamente, quando o povo voltou do exílio, o pessoal que era de Samaria, que tinha voltado do exílio da Síria primeiro, os que tinham sobrado, tinha virado idólatra. Eles tinham se corrompido. Tanto é que quando eles foram reconstruir Jerusalém, lá até com Neemias, que foi reconstruir o muro, Deus não permitiu que os samaritanos fizessem parte da reconstrução, porque eles tinham se misturado com as outras cidades pagãs e tinham virado idólatras. Então, os judeus que tinham ficado no exílio da Babilônia, que volta, eles não se misturaram com os samaritanos, por quê? Porque os judeus não se misturaram. Então, quando eles voltam para a terra, eles não queriam conversa com os idólatras, vamos colocar assim. Então, houve essa separação. Essa separação ficou ainda maior durante esses 400 anos. Então, quem eram os samaritanos? Eles não deixavam os samaritanos vir para Jerusalém nem para adorar no templo. Tanto é que eles tinham que fazer um templo lá para eles em Samaria, porque nem a oferta deles eles queriam. Então eles eram pobres, eles eram subjugados, porque os judeus, durante esses 400 anos, eles se acharam assim tão nacionalistas, né? A gente é tão nacionalista que a gente não quer mistura. E eles começaram a se comportar dessa maneira com os samaritanos. Aí é quando a gente chega na passagem de Mateus, Marcos e Lucas, que muitas das vezes Jesus bate com os samaritanos tratam mal Jesus porque é judeu, e ela se pergunta exatamente isso. Como é que você, que é judeu, vai pedir ajuda para uma mulher samaritana? Por quê? Porque um judeu nunca ia pedir ajuda para um samaritano, porque os judeus se achavam melhor do que os samaritanos. Se você não tiver toda essa informação, como é que você vai saber que é isso aqui? Porque não está escrito. Está explicado isso aí na sua Bíblia? Não está. Essa é a importância do contexto histórico. Aí, em cima disso, é que você vai entender por que Jesus mandou os discípulos na frente, para Jesus se encontrar com ela sozinha. Por quê? Porque os discípulos são o quê? Judeus. Você acha que eles iam conversar com ela? Não ia dar nem ouvido. É por isso que Jesus manda eles lá para frente, para Jesus ficar sozinho com ela. Jesus vai se revelar um profeta, aí ela vai falar assim, eu sei, Senhor, que não é nem nesse monte, nem naquele. Por quê? Porque eles tinham um monte de adoração
E Jerusalém também tinha um monte. Jesus, olha, não é nem no monte de vocês, não é nem no monte de lá, é quem adora em espírito e em verdade. Essas informações, irmão, é que enriquecem essa passagem. É para você entender como Jesus foi. Jesus poderia ter, aqui nessa passagem de João capítulo 4, é a primeira vez que Jesus fala, eu sou o Messias esperado. Jesus poderia ter falado isso no meio do templo. Jesus poderia ter falado isso para os escribas. Jesus poderia ter falado para os fariseus. Por que você acha que Jesus falou para uma mulher desprezada, de um povo desprezado, de um povo pobre que tinha esse tipo de distância? Por que ele chegou para ela? Ele poderia ter chegado para os próprios judeus. Quantas vezes os fariseus perguntaram, vem cá, tu é o Messias? Jesus não falou, mas Jesus vai falar para ela. Porque ele era o quê? A misericórdia. Ele era misericórdia. Ele vai se revelar para o desprezado. Ele não se revelou para o religioso, mas ele se revelou para o desprezado. Então a riqueza da palavra está nisso, está no detalhe. Então, procure o contexto cultural, quando principalmente, por exemplo, ali, você vai estudar as cartas de Paulo, por exemplo, se você for estudar a carta de 1 Coríntios, que fala sobre os dons, está gravando, né? Vamos para as polêmicas. Oh, Senhor, o Senhor é meu advogado. Vamos para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Isso aqui é para vocês entenderem a importância do contexto histórico e cultural. Para eu passar para as outras passagens. 1 Coríntios 13, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Depois, já, bem depois. Isso, 1 Coríntios 13. Sim. Lá você está no caminho certo, depois de Romanos. Gente, eu vou pegar uma cadeira para me sentar. Não, minha coluna já está indo embora. Isso, 1 Coríntios. Eu já sento, peraí. 13. 1 Coríntios 13. Vamos lá, vou ler do versículo 1 ao 5. Só do 1 ao 5. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse caridade, a minha tradução está caridade, mas é amor também. Amor e caridade é a mesma coisa. Porque talvez na sua tradução está amor. E me tornaria como bronze ressoante ou com um símbolo tiritante. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes, e se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é benigno, é sofredor, é benigno, o amor não inveja. O amor não se vangloria e ele não se envaidece. Não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Paulo está falando sobre dons. Lembra do contexto que eu falei? Para você entender 1 Coríntios 13, você tem que começar a ler a partir do 9. Vai vendo 9, o 10, 11. Mas, em especial, o capítulo 11, o capítulo 12, o 13 e o 14, Paulo está falando de dons. Dons espirituais. Ele começa dando a lista dos dons. Dom de profecia, dom de discernimento. Aí parece que ele faz uma pausa, vai falar sobre amor, volta a falar de dom. Na verdade, ele está falando isso aqui tudo direto. Por quê? Para eu entender o porquê que ele põe o amor no meio do dom, que ele está falando que esse é o maior dom, o dom que vai suprir todas as outras coisas. Por quê? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons espirituais dela. Lá tinha profecia, tinha cura divina, tinha discernimento. Só que ao mesmo tempo que ela era uma igreja que tinha dons, ela era uma igreja que tinha escândalo, bagunça e briga.
Aí eu te pergunto, como é que pode uma igreja ter todos esses dons espirituais e ao mesmo tempo as pessoas estarem fofocando, estarem brigando, estarem, né? Aí ele vai escrever a carta de Coríntios com uma igreja assim, uma igreja que tolera um pecado. A igreja de Corinto, irmão, tinha uma pessoa lá dentro dela que ele estava tendo caso com a mãe do pai, ou a esposa do pai. Todo mundo sabia e ninguém fazia nada. Você imagina, a pessoa está tendo caso com a mãe do pai. A madrasta, no caso, seria a madrasta. Com a madrasta. Todo mundo da igreja sabia, mas ninguém estava fazendo nada. Então, o que acontece? Ela era uma igreja que tinha todos os dons, porque hoje é muito difícil você ver uma igreja que você encontra a lista de todos. E era uma igreja confusa, era uma igreja de dissessões, era uma igreja que tinha gente que ia para lá comer e que não deixava comida para o outro, era uma igreja que um não cuidava do outro. Então, o que acontece? Quando ele começa a falar de amor, ele está dizendo que, igreja, não adianta você ter esse tanto de dom que você tem, porque a santidade não estava no dom. Porque se a santidade tivesse sobre o dom, esse povo não ia receber dom nenhum. Como é que Deus vai derramar dom, irmão, numa igreja que está cheia de briga, de tolerância, de pecado e tudo? Porque Paulo estava falando, o dom não é sinal de santidade. Não é porque você tem um dom que você está santo salvo, não. Ele está falando assim, se você não tiver amor, tudo isso que você está fazendo é em vão. Tudo isso, as suas profecias, você pode colocar o seu corpo para ser queimado, você pode distribuir os seus bens. Ele falou assim, olha, o amor, ele é sofredor, porque por causa do amor você sofre, você padece, você não deseja mal, você não inveja, você não se vangloria por causa do dom que você tem. Então, essa epístola aqui, essa parte de 1 Coríntios 13, você só vai entender o porquê que Paulo está escrevendo isso, se você entender quem era a igreja de Coríntios. E o porquê que ele está falando aquilo ali com a igreja. No meio de dor, ele está falando de amor. Por que ele está falando? Porque a gente pode ter, irmão, reunido todos os dons no nosso meio, e a gente tem inveja, a gente tem dissessões, e a gente achar que porque a gente está sendo usado, Deus vai passar a mão na nossa cabeça. Ele falou, ei, fica tudo em vão se você não amar. É o maior dos dons. É o maior dos dons. Agora você imagina se a gente pegasse essas pessoas que têm dom e explicasse esse capítulo para ele aqui. Você quer demonstrar a essência, porque o dom, irmão, não nos caracteriza como servos fiéis. Você sabe o que caracteriza? É os frutos do Espírito. Você pode ter dom e você não pode ter frutos do Espírito, sabia? Porque dom, Deus coloca sobre mim, sobre você, para a igreja. Isso não me intitula como um homem certo, correto. Não. O que vai me titular assim é se eu achar o dom em mim. Então, o dom do amor. Então, como é que você sabe que a pessoa está dentro enquadrada aqui? É quando ela é usada, mas ela não é invejosa. Eu não invejo o dom que há em você. Eu não invejo o jeito que Deus te usa. Eu posso admirar, mas eu nunca vou achar assim, olha, eu podia ser melhor do que a Tati. E nem a Tati que está sendo usada vai se vangloriar, porque maior do que tudo isso, irmão, é o amor. Aí quando você entende que é por causa do amor que você está sendo usado, não é nem porque você merece, não é nem porque nós somos dignos. Era isso que Paulo queria ensinar. Se você não tiver amor, vai achando que isso aí é alguma coisa. Não é não. Então, esse contexto cultural histórico da igreja de Coríntios faz você entender essa passagem. Então, se você não entender quem era a igreja de Corinto, você também não vai entender a famosa parte de 2 Coríntios 11, que fala sobre o quê? A ceia. Por que Paulo está advertindo aquele povo sobre a ceia? Sobre aquela bagunça que estava tendo de discernir o corpo do Senhor? Porque era uma igreja que tinha dom. Examina-se a si mesmo. Porque estava todo mundo, com o dedo. Porque achava que tinha um dom, podia apontar. Paulo, ei, não, senhor. Isso aí não é amor. Porque o amor não quer o mal. O amor não quer o mal.
Tá vendo a importância do contexto histórico para você entender? Existem passagens como aquela passagem que Paulo fala da mulher ter o cabelo como véu. Se você não entender o contexto cultural daquele lugar, você vai obrigar a mulher a não cortar o cabelo. Diga. Então vamos lá para você explicar o versículo. Oh, meu Deus, lá vai eu intimar os outros a brigar, Senhor. Vamos ao versículo, então. Deixa eu só achar ele aqui. Isso. Só para achar o versículo certinho. A gente não falar os versículos errados. 1 Coríntios 11, 6. Dentro do próprio... Eu vou me sentar, ver um enquadro aí. Porque a coluna foi embora. Ai, ai, Senhor. Isso. 1 Coríntios 11, versículo 6. Diz assim: mas toda mulher que... Eu vou ler a partir do versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Pois se a mulher não se cobre, torquia-se também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou raspar-se, que ela se cubra. Ou seja, nessa passagem, na passagem lá do Novo Testamento, o cabelo era a honra da mulher. Então, por isso que as mulheres não cortavam o cabelo. Então, o que Paulo fala aqui? Que as mulheres elas não podiam usar o cabelo curto. Era melhor que ela raspasse a cabeça e usasse o véu do que ela raspar o cabelo. Então, assim, pode ser que você pegue esse versículo aqui e fale assim, bom, então eu não posso raspar a cabeça, né? Não posso cortar o cabelo porque é pecado. Porque eu tenho que ter o cabelo como véu. O véu é um cabelo... O véu aqui, irmão, é véu mesmo das roupas de antigamente, que era grandão. Ele batia aqui na cintura, os véus. Então, o cabelo da mulher tinha que ter aquele comprimento. Para ela não precisar botar os véus. Então, o cabelo grande. Então, por exemplo, eu, a sua mãe, a Tati, que temos os cabelos curtos, nessa igreja aqui a gente tinha que usar o véu. Porque mesmo a gente não sendo careca, o nosso cabelo era curto, era considerado curto. Isso aqui, para eles, era considerado quase uma mulher careca, para falar a verdade. Então, por isso que as mulheres usavam véu. Qual é o problema disso aqui? Se você não entender o contexto histórico, você vai achar que essa regra cabe a nós hoje. O que acontecia nessa época aqui? Essa igreja de Coríntios era uma igreja que estava dominada por uma cultura da Grécia. Nessa cidade aqui, a cidade de Corinto, eles tinham um templo, a deusa Diana. Então, o que acontecia nesse templo? As sacerdotisas desse templo, elas iam se oferecer nesse templo, elas raspavam a cabeça, em sinal de assim, como se fosse fazer um voto de entrega. Elas raspavam a cabeça, usavam roupas sensuais e se prostituíam. Quando essas mulheres aceitavam a Jesus e iam para a igreja, elas eram ridicularizadas porque sabiam que elas tinham sido sacerdotisas, prostitutas. Então Paulo, para protegê-las, falou assim, olha, já que você está envergonhada, não use o cabelo curto, porque eles podem te comparar com alguma sacerdotisa, mesmo que você não fosse. Então, por exemplo, se eu e a sua mãe, a Tati, fosse nesse culto, a gente não foi sacerdotisa. Mas só para a gente ter o cabelo curto, eles poderiam achar que nós éramos. Então, Paulo, para proteger essas mulheres, o que ele falou? Então, você use o véu. Use o véu para você se proteger disso. Você está vendo que isso é uma proteção? Não tem nada a ver com o pecado de cortar cabelo. Não é sobre isso. Era uma proteção por causa daquela época. Entendeu? Não. Sim. Falando que eu vi uma questão sobre isso, naquela época, que naquela época as mulheres, os homens admiravam as mulheres pelo pescoço. Pelo ombro. Então elas raspavam e deixavam a nuca de fora, que era sensual. Então por isso que Paulo fala, se cubra com o véu,
para não pensar que você está sendo sensual durante o culto. Então era um sinal de proteção que ele está. Por isso que ele está falando que quem orava e profetizava com a cabeça descoberta estava desonrando, porque estava sensualizando. Era sensual uma mulher com o pescoço, com isso. Por isso que ele fala, então, para você não se sensualizar e não ser interpretada como uma mulher que está sensualizando, porque seria feio, então o que você faz? Põe o véu e se cubra. Era só sobre isso. Era uma questão para não escandalizar. Eles não queriam confundir o evangelho com o que era falado. Porque o que acontece? Esses templos que existiam antigamente, templos de Zeus, templo de Diana, templo de Afrodite, eles eram templos que as pessoas saíam lá de outras cidades para irem visitar. Então a cidade de Corinto era uma cidade que tinha muito turista. E aí no meio dessas cidades assim, tinha uma igreja. Então, como é que você ia saber que você era cristão se você estava andando daquela mesma maneira? Então, para não se confundir, eles pediam para que as mulheres se comportassem dessa maneira, até para elas não serem confundidas nas ruas. Ela está andando lá no dia a dia e ela não ser confundida, porque o que acontece? Essas sacerdotisas, elas eram prostitutas. Elas poderiam ser, ela estiver andando na rua e ela com a roupa característica, ela poderia ser estuprada ali mesmo. Então, é por isso que Paulo fala, olha, até pela sua segurança, você faz isso. Então, era uma proteção. Mas, como eu falei, se você tirar um texto tirado, sem você levar em consideração o contexto cultural e o contexto histórico, você coloca um jugo nas pessoas sem precisar. Tanto ela de cabelo longo como ela de cabelo curto, ela tinha que usar ela tinha que usar a cabeça coberta. Ela tinha que ter, mesmo ela com o cabelo curto, grande, ela tinha que usar até porque era um sinal de que ela era cristã. Que ela não é, até na rua por uma questão de segurança. E até também a gente tira de hoje. Por exemplo, se uma pessoa aceita Jesus hoje, ela já não vai tirar as roupas da noite para o dia. Então, a pessoa vai com a roupa que tem. Então, às vezes, elas ainda iam com aquelas roupas. Mas Paulo está falando das mulheres que oravam e profetizavam. Então, eram as que já estavam mais tempo. Ele fala, olha, tenham esse cuidado, esse pudor, no sentido de vocês se proteger e não escandalizarem o evangelho. Então, nós falamos sobre a análise do contexto. Vocês entenderam a importância do contexto histórico? Compare as traduções. As traduções é isso, leia em várias vezes. Porque uma palavra que você não entende aqui, você pode entender na outra questão. E é claro que você tem que fazer o quê? Aplicar ela no que você entendeu. Você entendeu todo o sentido. Por exemplo, nós lemos João 4, entendemos o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto todo. Você vai perguntar, Espírito Santo, o que eu posso aplicar isso na minha vida? O que eu posso aprender sobre isso? E pedir para o Espírito Santo que você coloque em ação. Irmão, porque tudo isso aqui é em vão. Você aplicar, você entender, você aprender, se você não colocar em prática na sua vida. Aí não adianta isso não. A verdadeira interpretação, ela só tem sentido se você aplicar ela na sua vida. Então, Paulo fala isso, não adianta você conhecer. Se você não praticar, era melhor que você não tivesse conhecido. Então, pegue a verdade do Evangelho e aplique sobre a sua vida. Eu vou dar uns exemplos aqui de mais algum versículo que você pode aprender sobre o contexto histórico. Apocalipse, capítulo 9, versículo 19. Perdão, é Apocalipse 2. O 9 nós vamos ler depois, se der tempo. Apocalipse 2. Está dentro do que a gente falou agora sobre Paulo. Apocalipse, capítulo 2,
É a igreja de Pérgamo. Espera aí. 2. Calma aí. É que a minha Bíblia não tem as divisões. Isso. A partir do versículo 12, diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler só o 2 e o 3, tá? Diz assim, ó. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negastes minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Para você entender quem é esse Satanás, esse trono de Satanás que está falando aqui, você tem que ir lá no contexto histórico. Por quê? Porque o próprio versículo não explica. Capítulo 2 está falando sobre as cartas que João teve a revelação. João está preso na ilha de Patmos e ele tem a revelação de 7 igrejas. E ele vai escrever uma carta para cada igreja. Essas igrejas, irmãos, elas existem, elas existiram, elas receberam essas cartas, né? João está numa cidade chamada Patmos, que ficava ali na Grécia, e essas cidades aqui é onde fica a Turquia hoje. Então, elas existiram. Tem gente que fala que essas cartas aqui são simbólicas. Não, elas eram para as igrejas mesmo, e essas 7 igrejas existiram. Cada igreja dessa ficava numa cidade. Essa cidade de Pérgamo fala sobre o trono de Satanás. O trono de Satanás habitava lá. Quem era esse trono de Satanás e por que João falava sobre isso? Por quê? Porque nessa cidade de Pérgamo, a cidade de Pérgamo ela era conhecida porque foi lá que foi inventado os pergaminhos. Né? Até então, os pergaminhos até então era feito em papiro, né? Se escrevia no papiro, e aí a cidade de Pérgamo vai fazer o pergaminho, que você podia escrever e apagar, né? E escrever de novo, sem rasurar. Então ela ficou muito famosa por isso. E a cidade de Pérgamo, ela tinha um templo dedicado a Zeus. E Zeus era considerado Deus dos deuses. Então o templo de Zeus, ele era um templo totalmente voltado a todo tipo de idolatria que você imaginar. Então no templo de Zeus, eles matavam bicho, ofereciam bebês, né? Então era todo aquele tipo de atrocidade que você imagina. Então é por isso que João vai falar: tu habitas aonde está o trono de Satanás. Trono é poderio. E ele está falando de quê? Do templo de Zeus. Porque Zeus ele era considerado o cabeça de todos os deuses. Era o deus grego. É por isso que ele chama de trono de Satanás. Você só vai entender o trono de Satanás se você entender o contexto cultural da cidade. Era isso que João estava falando. Olha, aonde Satanás habita. Por quê? Porque aonde o trono habita, e ali também existia uma grupa do Império Romano, que matava cristão. Por isso que ele fala, é o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Então, aí tem gente que pega esse versículo e fala assim, como é que é o trono de Satanás? Tem gente que acha que o inferno é lá. Acha mesmo que o inferno é lá, porque aqui está dizendo que o trono é lá, a casa dele é lá também. Então, se você não entender a parte do contexto histórico, você vai interpretar a Bíblia errado. Vou encerrar, porque amanhã nós vamos estudar 2 temas, 2 métodos, mas eu quero fazer uma interpretação com você do versículo mais difícil de ser interpretado, porque ele é o mais mal interpretado. Vamos tentar estudar ele em 10 minutos, que é quase impossível. Vocês aceitam? Vamos estudar Malaquias 3:10? Malaquias, lá no Antigo. Malaquias 3:10. É o último livro do Velho. Eu vou até sentar. Malaquias 3:10.
Mas Bárbara pega pesado. Ai, eita Deus. Malaquias 3:10. É, pequenininho. Malaquias 3:10, o famoso versículo. Trazei todos os dízimos para o armazém, no caso o meu está armazém, tá? Para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Por que eu estou escolhendo este versículo para nós falarmos sobre interpretação bíblica, a importância da interpretação? Porque eu creio que, dentre muitos versículos que são mal interpretados, eu creio que esse é o campeão de todos. Por quê? Porque, em cima desse versículo, esse versículo é bastante usado para se falar sobre o dízimo, sobre a entrega do dízimo. Se você não entregar o dízimo, você está amaldiçoado, porque você está roubando a Deus. Por quê? Porque o versículo, o capítulo 3, ele começa falando que o próprio Deus pergunta assim, versículo 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, mas vós dizeis, em quem te roubamos? Em dízimos e ofertas. Então as pessoas pegam esse versículo e falam, olha, tu tá roubando Deus, entendeu? Você tá roubando porque você não tá entregando dízimo e tudo. Então, se nós pegarmos, é por isso que eu quero muito falar sobre esse versículo, mesmo que a gente ultrapasse um pouco o tempo, exatamente por isso, porque ele é o mais mal interpretado. E sobre essa má interpretação é colocado um julgo sobre as pessoas, é colocado uma maldição, as pessoas amaldiçoam as outras, utilizam desse versículo aqui para amaldiçoar, para obrigar as pessoas, dizendo assim, a própria palavra está dizendo que se você der os seus dízimos e suas ofertas, entendeu? O Senhor vai abrir os céus ao ponto de que diz aqui, ó, você verá uma bênção que não haverá espaço suficiente para receber. Ou seja, vai abrir as comportas do céu de uma maneira e tudo. Então, qual é o problema da má interpretação desse versículo? Primeiro, quando nós vamos interpretar, nós vemos todo um capítulo. Malaquias é um livro que ele é bem pequenininho e ele foi escrito inteiro. Aqui ele está sendo dividido em quantas partes? 4 partes, que são 4 versículos, 4 capítulos. Mas ele foi escrito inteirinho. Então, se ele foi escrito para alguém. Quando você está aí na sua casa, quando você estiver na sua casa, leia todo o capítulo, não. Leia todo o livro. E você vai entender para quem Malaquias está falando. Malaquias está falando com o povo. Ele está falando com o povo, mas ele está direcionando o livro para os sacerdotes, porque era eles que recebiam. Você está observando aí que a Bíblia está dizendo assim, ó, trazei todos os dízimos. Você está observando que dízimos está no plural? Todos os dízimos. Por que está falando de todos os dízimos? Porque não existia só um. Não existia só um dízimo. Não tem só um dízimo na lei, que ele está cobrando o dízimo da lei. Não existia só um. O povo não estava roubando só um dízimo. Ele estava roubando todos os dízimos. Então, para eu entender quais são os dízimos que estavam sendo roubados, eu tenho que entender qual era esse dízimo. Vocês querem descobrir quem era esse dízimo? Nós vamos começar pelo primeiro. O primeiro dízimo que a Bíblia... São 3. São 3. O primeiro dízimo está em Números, capítulo 18. Eu quero que a gente leia, porque a Bíblia não interpreta ela mesma, então nós vamos a Bíblia interpretá-la por ela mesma. Números, capítulo 18. Esse menino está ficando esperto. Tá vendo aí, gente? Vocês acham que chinelada não resolve? Números 18, quero ler com você a partir do versículo 21. 21? Isso. Eu vou ler do 21 até o 26.
Diz assim, ó. Cadê o 21 aqui? Diz assim, ó. Aqui, ó. Eis que deis aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que executam, o serviço do tabernáculo da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão do tabernáculo da congregação, para que não levem o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço do tabernáculo da congregação e levarão a sua iniquidade. Isto será estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, e entre os filhos de Israel não terão nenhuma herança. Mas os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado como herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel não terei nenhuma herança. Vou ler o versículo 25, 26. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala aos levitas e dizem a eles, quando receberem os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, ofereceis dele uma oferta a saldo ao Senhor, 1/10 dos dízimos. Então aqui nós temos 2 dízimos. O primeiro, era dado o dízimo para o levita. O que era o dízimo? Aqui, irmão, os dízimos, ele era a 10ª do que a pessoa tinha. Podia ser, na plantação, por exemplo, ele tem uma plantação de oliveira. Então, na hora que ele ia tirar ali as azeitonas e tudo, a 10ª do que ele recolhia era dízimo. Então, essa 10ª ele não podia usar de tudo. Então, se ele fabricava farinha, tudo do que ele trabalhava, a 10ª era tirada. A minha pergunta é, se a 10ª é tirada de uma plantação, era todo mês? Porque todo mês dá fruta, por acaso? Não, era só quando tinha a plantação. Então, por exemplo, se o fruto nascesse só no mês de setembro, por exemplo, qual fruto tem que... A manga nasce quando? Dezembro, não é? Então, você só podia tirar o dízimo dela quando? Em dezembro. Não era mensal. Era de acordo com o que a pessoa plantava. Dos animais também. Ele tirava 1/10 dos animais. Então, por exemplo, ele tinha 100 ovelhas, ele tirava 10 ovelhas para o Senhor. Só que se a pessoa morasse muito longe, por exemplo, o templo é aqui na Ocidental. A pessoa mora lá no Valparaíso, como é que ela ia vir com 10 cabritos? Ela vendia aqueles cabritos lá, trazia o valor, mas ele tinha que ser entregue para um levita. O levita, ele trabalhava dentro do templo, o sacerdote. E o levita, dentro do que ele recebia, o que era oferta para o holocausto, ele fazia o holocausto. O que era farinha para ele tinha direito a tirar do que ele recebeu, a 10ª para ele. Do que ele recebeu, ele tinha que tirar a 10ª como dízimo, porque ele também tinha que dizimar. Nesse caso, ele vendia ele podia entregar essa parte no dinheiro? Isso. Sim. Só se ele morasse todo. Mas ele tinha que ainda dar 10% mais 10%. 10 por causa do valor do câmbio. Por causa do valor do câmbio. Então, deixa eu te falar, esse dízimo seria o é o dízimo geral e o levita também dizimava daquilo que ele recebia. Não, dízimo, quando fala oferta, é o dízimo normal. E as ofertas alçadas também. Quando ele recebia a oferta alçada, o que eram as ofertas alçadas? Eram as ofertas determinadas. Por exemplo, tinha a oferta por perdão, a oferta para purificação. Um exemplo aqui, toda vez que a mulher ela tinha um filho, o marido tinha que fazer uma oferta no templo. Não foi que Eucana fez pelos filhos? Ele não levava e não sacrificava. Cada filho era uma oferta ao Senhor. Essa oferta, quem recebia era o sacerdote. Essa oferta era dividida entre os levitas. E o levita, por exemplo, assim, ele recebeu o dízimo. Daquele dízimo que ele recebeu, ele também tinha que dizimar. E como é que ele dizimava? Ele dizimava para um outro levita, mas ele também tinha que dizimar. Esse é o segundo dízimo. Tinha o terceiro dízimo, que está em... esse é
primeiro dízimo, na verdade, né? Que é o dízimo do povo, o dízimo do dizimista. E tem o segundo, que está em Deuteronômio, capítulo 12. Todos esses dízimos, irmãos, eram roubados, tá? Lá no livro de Malaquias, está falando de todos. Então, era o dízimo da nação, os levitas também não estavam dando. E tem esse dízimo aqui também, que é o dízimo de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6. Isso tudo aqui era dízimo. Para mim, esse dízimo aqui é o mais legal que tem, esse aqui. É o que ninguém fala dele, ninguém quer dar ele, mas ele é o mais legal. Capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui na minha tradução, versículos 5 e 6. Deuteronômio 12, dos 5 e 6, diz assim: mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. E para lá levareis as vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e as ofertas alçadas de vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. E ali comereis diante do Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo em que puserdes a mão, vós, as vossas famílias, no que o Senhor Deus te abençoar. Como é que era esse dízimo aqui? Ele era dado 3 vezes no ano, que era na época das festas. Então, por exemplo, você separava uma parte que era para você, quando você subisse a festa, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, você pegava aquele dízimo ali e você fazia uma festa com a sua família e comia ele. Então, por exemplo, assim, o Senhor falou que esse ano a festa vai ser da tribo tal. Então, todo mundo ia para aquela tribo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Bárbara reunia com seus filhos, entendeu? E ela pegava esse dízimo que ela guardou e ela ia usar com os filhos dela. E aí, se tivesse um órfão, se tivesse uma viúva, ela chamaria eles. É por isso que quando o povo subia para a Páscoa, você imagina, você vai subir para a festa do tabernáculo, você vai passar 7 dias lá. Como é que você ia passar 7 dias? Com a sua família inteira, numa outra cidade. Tu tinha que ter dinheiro, não tinha? Então Deus, ele determinava que você separasse um dízimo para isso. Era lei. Para você não ter a desculpa de assim, Senhor, eu não fui porque eu não tinha dinheiro, entendeu? Você tinha que ter. Se você não cumprisse esse dízimo e não desse para a sua família e guardasse aquele dinheiro, Deus te chamava de ladrão. Alguém já ouviu falar desse dízimo? É legal. E tem um dízimo que está em Deuteronômio 14. Esse é dado a cada 3 anos. 14, versículo 28 e 29. Esse era a cada 3 anos. Deuteronômio, depois de Números. Está em pé. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. Diz assim. No fim de 3 anos, trarás todos os dízimos do teu acréscimo no mesmo ano, e o colocará dentro das tuas portas. E o levita, porque não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva que estiverem dentro das tuas portas, virão e comerão, e se saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em todas as obras das tuas mãos que fizeste. Então, o que é? A cada 3 anos, você separava um dinheiro, e aí já não é mais para as festas. Esse era na sua casa. Você pegava esse dinheiro e você fazia um banquete. Só que esse banquete já não era para você e para a sua família. Você ia, onde tivesse um levita morando perto da sua casa, onde tivesse um viúvo e uma órfã, você ia chamar eles para um banquete. Isso também era dízimo. Então, para vocês, Esse era de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos você tinha que fazer isso. Então, esse dízimo aqui, esse de 3 em 3 anos, ele era feito para que as viúvas, os estrangeiros e os órfãos
tivessem alimento. Então, quando Malaquias 3:10, Deus está cobrando dos sacerdotes, você está me roubando, não é só o dízimo do templo, não. Ele estava também tirando o de não fazer a festa. Então, é por isso que ele fala, todos os dízimos. Aí a minha pergunta é, como é que é então o dízimo o dia de hoje? Porque nós lemos que o dízimo era para quem? Os levitas. Existem levitas hoje? Não. Existem sacerdotes hoje? Não. Então, o dízimo era da lei. Como é que acontece para o dia de hoje? É o que eu falei ontem. Isso aqui é um texto de lei. Se ela não é literal para os nossos tempos, ela é o quê? Princípio. Existe o princípio da generosidade. Ainda existe o princípio de você dar para a sustentação dos nossos irmãos, ou seja, a nossa sustentação da sua casa, da sua família, para os seus irmãos, e a sustentação para a igreja também. Só que ele não é mais obrigatório, porque ele perdeu o sentido de quê? Porque não tem mais levita, não tem mais sacerdote, para você entregar para ele, porque o dízimo foi feito para sustentar os levitas e os sacerdotes. Mas nós pegamos o mesmo princípio, que é o princípio, a pessoa trabalha na obra, Paulo falou, ele é digno do salário. Mas ele não falou digno do dízimo. Ele está falando de salário. A igreja pode se juntar, entendeu? E pode custear todas as coisas. O que a gente não pode fazer? Você cobrar algo que a Bíblia não manda você cobrar mais. Nós não somos levitas. Quando a Bíblia fala que nós somos sacerdotes, não é porque a gente é sacerdote mais em questão de ofício. Nós somos sacerdotes agora porque cada um tem acesso ao Senhor, que era só para os sacerdotes. Para vocês confirmarem, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de 2 Coríntios 9:7. Vai ficar bem explicado. 2 Coríntios. Então, Jesus não aboliu o dízimo para os judeus. Ali no livro de 2 Coríntios 9, capítulo 7. Quem achar, pode ler para mim, por favor. E cada uma delas sua fé, conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, e nem por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Amém? O dízimo era obrigação? Era, não era? O dízimo era obrigação, era lei, mandamento. O que Paulo fala que agora, nessa nova aliança, você vai dar sem a obrigação. Você não tem obrigação, mas a Bíblia fala que você tem que dar com alegria. Não é por necessidade, porque o dízimo ele era dado por necessidade. Por que era por necessidade? Porque existia ali uma ligação. Quando o povo não dava o dízimo, o que Deus fazia? Cobrava, não cobrava? Ele não mandava chuva, não tinha alimento e tudo. Então, era uma necessidade do povo entregar o dízimo para ver bênção. Paulo está dizendo, ei, não tem mais essa obrigação, não é mais por necessidade. Agora é por amor, generosidade e de acordo com o que o seu coração quiser. Então, você que está gravando ainda? Então, seu pastor te obriga. Não pode. Na Bíblia está dizendo que não pode, não. Ele não pode te obrigar, não pode botar você no banco dizendo que você é infiel, porque ele está sendo contrário à Bíblia. O que pode é Deus tocar no seu coração, você ser generoso. Os 10% fica como base. Se o próprio Deus achou que 10% dava, é porque você tem 10% para dar. Tu dá porque não quer. Mas não é a obrigação taxada. Eu só sou fiel, não existe essa obrigação. Então seja livre disso. Não tem. A Bíblia não te parece. A Bíblia diz o quê? Que se você for fazer, é com alegria, com amor, sem obrigatoriedade, sem ser poupança, eu dou 10 para receber 100, entendeu? Não existe isso. E não existe essa maldição. Se eu não der, vai vir um gafanhoto, cortador, como está escrito no livro de Joel. Aquilo ali era bichinho mesmo, irmão. Não é demônio, não. Não tem demônio cortador, migrador, não tem nada disso aí. Aquilo ali era profecia para o povo de Israel e o gafanhoto era literal mesmo. Era o bichinho mesmo que vinha comer a plantação. Então não se prenda a coisas que a Bíblia não está dizendo. Mas não se exuma da sua responsabilidade. A minha pergunta é, então, se a gente olhar para o dízimo era alimento para os levitas, aí as pessoas falam assim, pastor, mas se a gente não pedir o dízimo, como é que nós vamos pagar água?
Como é que nós vamos pagar a luz? Como é que nós vamos comprar cadeira? Aí eu te pergunto, e lá no templo, como é que você arrumava o templo? Porque dízimo era farinha. Você ia jogar farinha na parede para tirar as coberturas? Como é que se fazia então? Porque o dízimo era para a sustentação do levita, não era? E a casa do Senhor, que precisava muitas das vezes de reparo, precisava trocar alguma coisa, porque o tabernáculo, o templo, durou muitos anos. E como é que ficava se você não... Tá funcionando. Não podia tirar do dízimo. Isso. Tirava da onde, então? Tinha uma lei para isso, irmão. Você quer ler essa lei comigo? Tá lá no livro de Êxodo. Êxodo 30. Deus pensa em tudo, irmão. E se você for ver, essa lei é antes do dízimo. Tá? Antes de Deus decretar o dízimo, ele já deu. Êxodo capítulo 30. Versículos do 11 ao 16. Deixa eu ler, vou ler com vocês. Do 11 ao 16. Diz assim, ó. Falou o Senhor a Moisés dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão, cada homem, um resgate por sua alma ao Senhor, quando contares, para que não haja praga entre eles quando os contares. Isto eles darão, cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo dos santuários. Um ciclo é 20 geras. Metade de um ciclo será a oferta ao Senhor. Todo o que passar entre os que são contados de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que metade de um ciclo, quando derem uma oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomará o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o destinará aos serviços do tabernáculo da congregação, para que ele seja um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação para as vossas almas. Deus determinou um imposto para quem tinha acima de 20, independente, irmão, se o judeu nunca visitou o templo, ele era judeu, acima de 20 anos, ele tinha que pagar este imposto, que era para quê? Para a manutenção do templo. Por quê? Porque esse dinheiro não era tirado do dízimo. Existia um dinheiro separado que não se misturava com o dízimo. E ele tinha que ser dado para as pessoas acima de 20 anos. Esse dinheiro, quando nós chegamos lá no livro de Neemias, ele vai vir com a reparação do templo. Vai se reparar o templo do livro de Esdras, Esdras vai pedir esse dinheiro aqui. Lá no livro de Mateus, quando o fariseu chega para Pedro e fala assim: Pedro, por que teu senhor não paga imposto? É esse imposto aqui. Esse imposto aqui, na época de Jesus, ele vai mudar de nome. Ele vai chamar do imposto do templo. Ele vai virar 2 dracmas, ou seja, todo judeu tinha que pagar 2 dracmas para quê? Para que houvesse a manutenção do templo, porque esse dinheiro não podia ser tirado do dízimo. E é esse dinheiro aqui, irmão, que os judeus cobrou de Jesus e de Pedro, que Pedro foi lá pescar e tirou 2 moedas do Pedro. Era esse dinheiro aqui. Então, o próprio Deus fez essa separação. Então, hoje, como é que eu faço hoje, então? A gente vai pagar imposto? Não vai. Nós chamamos de quê? Oferta voluntária. A igreja levanta uma oferta voluntária para que haja paga água, mas esse dinheiro, ele nunca foi vinculado ao dízimo. Ele nunca foi. Então, isso não pode ser desculpa para a gente obrigar a crente a dar dízimo. Não é, porque eram coisas separadas. Amém? Então, vamos terminar, porque eu não tenho advogado aí. Então, para os dias de hoje, eles seriam usados para manutenção de obras missionárias. Eles serão obras... Hoje eu posso usar o dízimo para pagar água e luz? Pode, irmão, você pode sim. Eu só estou dizendo que ele não era destinado para isso. Então, ele não pode ser cobrado para isso. Porque ele nunca foi destinado para isso, não. Né? Fala baixo.